Fala pessoal, estamos ao vivo aí para mais uma live no nosso canal da Codarme. Deixa eu só ver se está tudo funcionando antes de começar. Eu estou com o celular aqui, deixa eu ver. Não sei se já começou. Tem alguém aí no chat? Vamos ver aqui se o chat está funcionando. Boa, parece que tá ok. Está com um delayzinho aqui, mas está funcionando. Show de bola. Então vamos lá, vamos para mais uma live. E faz um tempinho que a gente não aparece por aqui, mas a ideia é que a gente apareça aqui com mais frequência, né? E trazendo cases aí do mercado, né? Empresas que são de tecnologia, principalmente, contando como a gente fez com a Juntos recentemente. E agora, hoje, a gente vai trazer uma empresa que eu tenho muito carinho, que eu já trabalhei lá por um tempo, que é a Neoway. A Neoway é uma empresa de Big Data, né? E é uma empresa catarinense lá de Floripa. Lá de Floripa, porque agora eu não estou mais em Floripa, né? O Alencar já entrou aí. Boa noite, Alencar. E a ideia é trazer a Neoway para falar um pouco de como funciona lá, o front-end principalmente, na Neoway, né? Fala Moisés Silveira, é tu mesmo? Moisés, a Paula tá por aí, o Breno, fala galera, boa noite. E a Neoway é uma empresa que foi vendida aí recentemente para a B3 por quase 2 bilhões de reais. Então a gente vai entender um pouquinho se na Neoway, uma empresa desse tamanho, o front-end é diferente de uma startup, como é que funciona, né? Toda a arquitetura de front-end, como é que é as tecnologias, como são as escolhas e tudo mais, mas o pessoal vai falar um pouquinho aí. Deixa eu trazer aqui o pessoal. Então a gente está com a Lahana e com o Marlon. Fala aí, boa noite para vocês. Boa noite, pessoal. Boa noite. Bom. A Lahana e o Marlon trabalham lá, eles vão se apresentar um pouquinho, depois eles vão fazer a apresentação aí da Nel, vão falar um pouco. E à medida que eles forem apresentando aí, a gente pode ir fazendo pergunta, tá? Então quem tiver pergunta aí, pode botar nos comentários, que eu vou gerenciar aqui, eu vou mandar aqui por... gerenciar, né? Vou botar na tela aqui para eles verem as perguntas também e respondendo. Beleza? Então, por favor, Lahana e Marlon aí se apresentem. Vamos começar pelas mulheres, né, Marlon? Lahana pode se apresentar aí. Tu já tá com o slide compartilhado? Ainda não. Quer que eu compartilhe já? Acho que já deixa, para que a gente tenha Beleza. Então a bola está com vocês aí. Então, boa noite, galera. Espero que todos estejam bem. Meu nome é Lahana. Eu trabalho há 7 anos como Dev Front-End na Neoway. Eu sou formada em Sistemas de Informação e eu comecei a trabalhar na área um pouco antes ainda de me formar. Entrei nesse mundo da tecnologia graças a cursos de programação oferecidos pelo governo gratuitamente. Então, agradeço muito por ter conseguido essa oportunidade. Senão, talvez eu nem teria chegado onde eu estou hoje. E agora eu passo ali a palavra para o Marlon se apresentar. Prazer, pessoal. Eu sou Marlon Domingos. A gente já também trabalha já um bom tempo aí com tecnologia, no back-end, no front-end, mas no front-end a gente sempre pegou muito essa parte de componentes, HTML, JavaScript mais vanilla, mais baixo ali. E é um prazer muito grande estar aqui, compartilhar com vocês um pouco da nossa experiência aqui com a Neoway. Pode passar. Estou com o microfone desligado aqui, ia dizer, show de bola. A Lahana, já trabalhei com a Lahana, né? Não cheguei a trabalhar com o Marlon, mas os dois aí mandam muito. Eu acho que vai ser uma baita de uma live aí para a gente aprender bastante com eles. Bora lá, pode seguir aí. Show, pode ir para o próximo, Marlon. Então, só mostrando um pouquinho da agenda que a gente vai trazer hoje. E a proposta, gente, vai ser a gente dar um overview bem geral, tá? Sobre um pouco da Neoway, sobre a nossa cultura, plataforma, tecnologias. E, por fim, ali a gente vai trazer um exemplo bem básico de um componente usando JavaScript puro e o Lead, né? Então, a gente vai comentar um pouquinho melhor sobre eles lá para o final. E é isso, pode passar para o próximo para a gente já começar. Então, agora falando um pouquinho sobre a Neoway, né? Ela foi fundada ali em 2002 e lançou a plataforma SaaS, que é um formato software como serviço. A gente tem sede em Floripa, São Paulo e Brasília, mas a gente também tem colaboradores espalhados pelo Brasil todo. E de forma bem geral, tá, gente? A gente auxilia empresas que querem vender mais ou que querem perder menos. Isso tudo utilizando Big Data Analytics e inteligência artificial.
Explicando um pouquinho melhor, a gente oferece soluções que transformam informação em conhecimento, gerando o quê? Produtividade e previsão para estratégias de marketing, tanto compliance, prevenção contra perdas, entre outras, né? Então, eu estou comentando algumas aqui para vocês. Pode passar. E agora, falando um pouquinho da B3 ali, inclusive foi a chamada ali do canal, né? Então, em outubro ali do ano passado, a B3, que é a Bolsa de Valores do Brasil, adquiriu a Neoway. E como vocês já devem saber também, por 1,8 bilhões. E o nosso objetivo em conjunto, né, resumindo, é tornar o mercado de dados no Brasil, transformar o mercado de dados no Brasil. Basicamente é isso, não vamos detalhar muito aqui nesse tema. Pode passar. Comentando um pouquinho aqui sobre esses dados, né? Então, atualmente, a gente tem aí mais de 700 clientes. E hoje nós temos uma plataforma como serviço, né? E temos mais de 40 parceiros e mais de 450 colaboradores. Provavelmente esse ano aí nós vamos abrir muitas vagas, então fiquem de olho, né? Mais ali para frente a gente vai falar um pouquinho sobre essas vagas, mas cada vez mais a gente vai estar crescendo aí. E a gente tem, acredito eu, cerca de mais ou menos 100 desenvolvedores, né? Se o pessoal que estiver aí online tiver um dado mais atualizado, podem compartilhar aí, mas basicamente, pelo que eu vi, é isso. E pode passar para o próximo. E comentando ali sobre o nosso propósito, né? Que é usar essa inovação que a gente leva para cerca de 20 setores de negócios para impactar no desenvolvimento do país. Pode passar para o próximo, que a gente já vai conhecer quais são esses 20 setores. Esses setores a gente chama ali de indústrias de atuação, ou seja, né, os nossos dados, eles se englobam nesses 20 tipos de indústrias. Então, vamos ver alguns exemplos ali. Tecnologia, benefícios, farmacêutico, construção civil, seguros, varejo, manufatura, educação. Gente, é bastante tipos de indústria, né? Então, vejam como a gente consegue atender bastante tipos de clientes. Pode passar para o próximo. E a gente faz isso por meio de soluções divididas em 5 pilares de atuação, que é Sales e Marketing, Risk e Compliance, Legal Analysis, Fraud Prevention, Credit Management. Perdoe meu inglês, ele não está muito, muito certinho, mas acho que vocês vão entender. Para cada pilar desse, a gente tem uma stack de aplicativos, uma stack de soluções, os quais a gente agrupa dados de acordo com a sua proposta. Então, eu vou trazer um exemplo bem rápido aqui para vocês. Ali, o Legal Analysis, por exemplo, a gente tem ali algumas views e alguns aplicativos específicos que mostram dados relacionados, por exemplo, a advogados e processos. Então, dependendo ali do contexto da solução, a gente apresenta alguns tipos de aplicativos ou soluções, tá? É isso. Vamos pro próximo. Nossa, foi rápido. Falamos bem de forma geral sobre a Neoway, porque tem bastante coisa. Quem quiser entender um pouquinho melhor, tem ali no nosso site bastante informações sobre outras frentes que a gente trabalha, né? Que é bastante coisa. E agora a gente vai falar um pouquinho ali sobre cultura, benefícios e contratação, tá? Pode passar para o próximo. A gente trouxe aqui alguns tópicos-chave, tá? Que traduzem um pouco da nossa cultura para vocês. Então, times com autonomia, evolução e compartilhamento de ideias sempre muito valorizado. Então, a gente preza muito por isso. Eu tenho uma ideia aqui, eu compartilho com o time, eu procuro um PO de outra célula porque eu tive uma ideia. Então, a gente é muito assim colaborativo, muito receptivo a novas ideias, né? Então, todo mundo trabalha em conjunto. Todo mundo se comunica com todo mundo de forma muito fácil, né? Que mais? Ambiente colaborativo e descontraído, valorizamos a criatividade e essas ideias, né? Aqui a gente trouxe esse tópico que acho que atrai bastante, né, galera? Que é esse ambiente que a gente tem, por exemplo, aqui, mais especificamente na sede de Floripa, a gente tem um espaço bem amplo, inclusive a gente inaugurou aí até pouco tempo. A gente já tinha um espaço de lazer, mas agora ele está bem maior. A gente tem ali sinuca, pebolim, ping-pong, videogame, snacks, bebidas. Além da gente ter também um aplicativo onde a gente gerencia, por exemplo, hoje eu quero vir para a Neoway. Eu entro no aplicativo, escolho a mesa que eu quero ficar e escolho a vaga da garagem que eu quero utilizar, né? Dentro do prédio. Então, é bem bacana.
E temos ali um ambiente bem plural, com apoio de grupos de afinidade. E o que são esses grupos de afinidade, né? Tem ali o Neo Ladies Power, que é o comitê de mulheres em qual eu faço parte, eu sou uma das co-líderes ali. Tem o Neo Oba, que é voltado para pessoas negras, ações para pessoas negras. O Neo Pride, que é ações para o movimento LGBTQI+, e o Neo Eco, que é voltado para meio ambiente, tá? É isso. Se alguém tiver alguma pergunta mais específica sobre a cultura, algum detalhezinho, a gente pode ir respondendo especificamente. Aqui a gente trouxe um overview bem geral mesmo, tá? Podem me interromper se precisar. Beleza, vamos lá. Aqui a gente trouxe também a listagem de benefícios que a Neo oferece, que é bem interessante. A galera que quer uma vaguinha aqui na Neo, com certeza quer dar uma olhadinha no que a Neo oferece, né? Então, a gente tem ali vale alimentação ou refeição, plano de assistência médica e odontológica, licença maternidade de 6 meses e a paterna de 20 dias, participação nos lucros uma vez ao ano, por enquanto, espero, Gympass, auxílio home office, horário flexível, auxílio creche, day office de aniversário, seguro de vida e trabalho híbrido ou 100% home office, né? Vai depender ali da vaga disponível e o que o colaborador preferir. Se eu tiver alguma dúvida aqui também, podem perguntar. Processo seletivo. Então, hoje, a gente tem ali mais ou menos 24 vagas, pelo que eu conferi hoje, abertas. E vocês podem se inscrever tanto ali pelo site oficial da Neoway, quanto pelo LinkedIn. E explicando bem rapidamente aqui sobre as 4 etapas que a gente tem no nosso processo seletivo, primeiro, uma entrevista de fit cultural, depois, um teste técnico, mas vai depender ali do cargo, né? Então, não é todas as vagas que vão necessitar de um teste técnico. Entrevista técnica com o time e depois uma entrevista com o gestor da área, tá? Todas essas candidaturas, a gente avalia, assim, sem distinção de raça, etnia, identidade de gênero, orientação sexual, deficiência ou idade, porque a gente acredita nessa construção de um ambiente diverso e inclusivo. Mas eu ressalto, né? A gente ainda tem muito que melhorar nessa parte de diversidade, e a gente, com certeza, está num caminho muito bom, muito certo, e que a gente está evoluindo cada dia mais. Inclusive, até agora, juntando com a B3, a gente vai juntar todas as nossas ações com relação à diversidade, vai trocar bastante figurinha e pretende evoluir bastante aí nos próximos anos. Fechou, gente. Falamos bastante aí sobre a cultura, benefícios, contratação. E agora, vamos começar a falar um pouquinho mais ali sobre a nossa plataforma. E a gente quis trazer esse primeiro slide aqui, mostrando um pouco ali do contexto geral de como é o fluxo de dados até ele chegar na aplicação. Mas isso... Olá, Hannah, deixa eu só interromper um pouquinho, dizer para o pessoal aí, quem quiser perguntar, galera, quem chegou aí depois, né, não viu a introdução, fica à vontade, pergunta no chat, que eu vou mediando aqui, beleza? Pode continuar aí. Beleza. Então, vamos lá. Pode passar, Marlon. Então, vamos entender um pouquinho agora esse slide. A gente não precisa se atentar tanto a todos os detalhes dele, tá? Mais para a gente entender de forma bem breve, assim, em geral, de como funciona quando a gente coleta um dado ou como a gente recebe um dado até chegar lá no aplicativo. Então, se vocês podem ver na primeira caixinha ali na vertical, a gente tem 3 tipos de fontes, que são ali o primeiro, o web, que a gente coleta através dos nossos bots. Na segunda caixinha ali, a gente tem os fornecedores, depois os parceiros. Então, essas são as 3 fontes que a gente tem que a gente coleta os dados, tá? Desculpa, Lahana. Só fazer uma intervenção didática aqui para o pessoal. Quando a gente fala de bots, né, a gente está falando aí de web scraping, né? Aquele robozinho é um robô, um programinha que fica acessando sites e lendo informações e extraindo essas informações que são públicas, né? Geralmente são públicas, né? É isso? Tô certo? Perfeito, exatamente. Beleza, show de bola. Pode complementar e me interromper quando necessário também, Marlon, podem contribuir, que eu acho que vai ser bem rico a gente estar
todo mundo adicionando um pouquinho de contexto aí, até porque, pelo que tu falou, a galera é mais iniciante, né, geral aqui do canal, então a gente fica aí... Sei que alguns termos, algumas coisas acabam não ficando tão claras, mas depois a gente pode também tirando dúvidas com a galera, tá? Beleza. Então, agora que a gente tem ali os nossos fornecedores de dados, as 3 formas que a gente tem em coletar dados, na segunda caixinha na vertical ali, os dados eles passam por uma etapa de processamento. Na terceira caixinha, uma etapa de organização. E na quarta caixinha, geração de inteligência. O que isso significa? A partir desses dados que a gente coleta, nós geramos novos dados. A gente pega, por exemplo, peguei 2 tipos de dados e gerei uma estatística de um outro dado. Então, a gente gera novos dados também, não só aqueles que a gente coleta, mas através de inteligência aqui dentro de uma equipe especializada para isso, tá? E no final ali, depois dessa quarta etapa, aí sim os dados estão disponíveis para a gente poder acessar nos nossos variados aplicativos ali dentro da plataforma, tá? Beleza, vamos para o próximo. Só mais uma pergunta. Volta ali para mim, por favor, Marlon. Esses aplicativos que vocês têm aí, eles são aplicativos web, mobile, ou são os dois? Espera aí, a gente já vai chegar, tá? Vamos chegar. Desculpa, tô... Tá, Beleza, não, vai lá. pode perguntar, não tem problema, mas como a gente vai seguir um fluxo assim, de entendimento ali, a gente já chega ali naquela parte. E quando a gente chegar para falar sobre as nossas tecnologias ali e tal, a gente comenta sobre o que usa cada um deles. E aí, se alguém tiver mais alguma dúvida específica sobre isso, a gente comenta também, tá? Boa. Pode ir para o próximo. E dando um overview sobre alguns dados aqui da plataforma também, que a gente achou interessante trazer, que há mais ou menos 5 anos que a gente tem aí essa versão 2.0, porque inicialmente a gente tinha aí a versão 1.0 que era desenvolvida em Flash, e hoje são em HTML, né? Beleza, é basicamente isso. Agora a gente vai entender um pouquinho melhor ali sobre alguns contextos ali da nossa plataforma e tecnologias. Pode passar. Então, mostrando um pouco aqui como funciona ali as arquiteturas, a arquitetura dos nossos projetos front-end, aqui de forma bem simplificada, tá, gente? Então, ali na primeira caixinha, né, a gente vê um front-end que se conecta com a segunda caixinha amarela ali, até um gateway, né? Então, ele faz a conexão com o gateway, e a partir do gateway ele faz a conexão com N serviços, né? Pode ser um serviço ou mais de um serviço. E esses serviços podem conectar ou não um banco de dados que devolvem essas informações de volta ali para o front-end, né? E se vocês perceberem também, a gente tem ali banco de dados e serviços específicos daquele front-end, daquele aplicativo. Mas eles podem acessar também banco de dados e serviços ali até na segunda caixinha laranja ali, né? A gente pode acessar outros bancos e serviços compartilhados, né, pela plataforma. Se o Vitorino quiser fazer algum adendo, ele pode fazer. Eu queria perguntar, então, nessa primeira caixinha, os serviços que vocês têm aí de front-end seriam o que a gente chama de BFF, Back-end for Front-end? Seria nesse sentido? Sim. Legal. Ali, para quem não fica meio na dúvida, né? Ali é o nosso web app em Vue, por exemplo, a nossa stack em Vue, o nosso front-end, através de requisições, né? A gente acessa as URLs ali do nosso API, do nosso gateway, o gateway acessa o serviço e o serviço gerencia ali para fazer as consultas no banco de dados, tá? De forma bem geral aqui, tá? Beleza. Posso fazer um comentário, aproveitar? Estou falando pouco, né? Falar um pouquinho. Mas na ideia, assim, ó, existem aplicativos que eles têm regras próprias, né? Regra que não faz sentido num todo, mas a parte somada ao todo vai formar um produto. Então, tipo, tem essa ideia. Então, um jogo de quebra-cabeça. Então, isso tudo é arquitetado, né? Pensado premeditadamente para fazer esse jogo de Lego, né, que vai compor uma ferramenta para um determinado cliente. Então, quando essa regra, ou às vezes ela está nascendo,
ou ela já ficou clara que faz parte só daquele aplicativo, então fica nessa primeira caixinha. Agora, quando aquela regra ela começa a crescer ou se observa que outros aplicativos consomem aquele mesmo dado, aquele mesmo negócio, aí sim você vai para o outro que a gente chama de nível de plataforma, né? Então, ele sai de um nível de solução e cai no nível de plataforma. E aí, quando aqui fala já em nível de BDA aqui embaixo, aí já vai para o nível do dado mesmo para pesquisar, são regras, dado comum para toda a parte da plataforma, né? Pode seguir lá. Boa. Obrigada, Marlon. Quando quiser, pode interromper. A gente tem até um tempinho bom ali pela frente ainda. Pode Posso passar fazer para mais um adendo aí só para ajudar, que eu acho que vai ser mal ali na frente, Lahan. Quer falar o termo ecossistema. Observa que a gente usa muito esse termo aqui. Então, um aplicativo aqui, ele formou um ecossistema, né? E esse ecossistema, às vezes, ele se estende a ecossistemas que são comuns, né? Então, essa soma de ecossistemas é que forma a plataforma. Então, hoje a gente tem essa definição. A gente fala assim, olha, plataforma Neo. O que é a plataforma Neo? É uma soma de ecossistemas. Então, aqui, nesse desenho, a gente vê um ecossistema e vê outro ecossistema. E a plataforma é a soma dos ecossistemas. Pode continuar lá. Perfeita colocação, Marlon. Obrigada. Então, vamos para o próximo. Vamos conhecer aí um pouco das nossas tecnologias. Temos aí tecnologias de diversas camadas ali, tanto front-end, back-end, banco de dados, né? E até ferramentas auxiliares. Mas falando um pouquinho mais especificamente ali da parte de front-end, né? A gente usa Angular 1, tá? A gente tem aplicativos que usam Angular 1, inclusive são os aplicativos mais antigos, por enquanto, né? Mas pretendemos fazer migração aí para Vue. Temos novos apps em Vue 2, Vue 3, componentes e módulos em JavaScript puro, componentes e módulos, acho que só módulos, na verdade, com Polymer, por enquanto, SaaS e Webpack. Essas são as principais tecnologias que a gente usa ali no front. E a nossa ideia, né, como eu estava comentando anteriormente, que a gente quer ficar ali 100% dos nossos aplicativos em Vue e substituir ali os em Angular, tá? A gente está ainda nessa transição. E aí, por que a gente decidiu usar a Vue, né? No histórico ali das tecnologias Vue, nas tecnologias do front, né? Na época, o Angular ali, ele era o mais reconhecido e acabou que a gente foi nessa pegada de Angular. E quando surgiu aí os novos apps que a gente começou a construir dentro da Nelway, a gente começou a adotar ali o Vue, muito porque a curva de aprendizado do Vue, ela era mais fácil, né, de acordo com estudos que a galera fez aqui dentro da Nelway, a gente fez experimentos e gostamos bastante do Vue. E também achamos ele um pouco similar ali em algumas coisas com o Angular. Além da comunidade também estava crescendo já naquela época, está crescendo até, inclusive, cada vez mais. Tá ali até, inclusive, meio que uma guerrinha ali com React. Quem que é o maior, não sei o quê. React também cresceu muito, inclusive, a gente poderia ter adotado o React também, mas decidimos ir ali para o lado do Vue. Aí eu não sei se o Marlon também quer comentar um pouquinho. Eu queria pode ir. Desculpa, Marlon, só queria fazer um adendo aí, que é importante isso que a Lahana falou, de vocês terem usado o Vue, principalmente pela similaridade ali, né, mais proximidade com o Angular. Então, a curva de aprendizado da equipe como um todo seria menor nesse sentido, em teoria, né? E isso é bem o que eu falo bastante lá no nosso Instagram, de que o time, a experiência do time influencia diretamente nas decisões técnicas, né? Não faz sentido, talvez, a gente escolher React se ele é muito diferente e a curva de aprendizado seria muito maior. Então, essa experiência do time, esse conhecimento do time prévio faz total diferença nessas escolhas. Concorda comigo? 100%, e que eu ia comentar aí um pouco na linha que tu colocou, porque o processo evolutivo aqui, como a Lahana comentou, né, a gente antes de codificar em HTML, se codificava em Flash, né, lá na época do Flex. Então, quando o pessoal saiu de lá para ir para o HTML, olhava-se assim, poxa, em Flash aqui com Flex, para quem viveu aquela época, e olhava para o Angular, foi exatamente esse raciocínio. Aqui o pessoal é mais parecido. E a mesma sequência foi depois para Vue. Então,
é difícil, às vezes, para uma empresa que está numa stack mudar radicalmente, com compatibilidade com tudo. Então, é sempre aquela métrica, né? É muito forte essa stack que a empresa já tem, e a comunidade forte, né? Aí, no caso aqui, o Vue fechou esses 2 pontos, né? A gente sabe que a comunidade do React, ela é mais forte, mas a gente está falando que o React também é ali de 2013, né? O Angular era um pouco antes, e o Vue estava começando ali junto. Então, naquele momento ali, era mais aposta do que hoje no que se refere à comunidade, né? E é isso aí, pode ir. Só antes de a gente passar para frente aí, deixa eu só puxar a pergunta do Renato de novo. O Renato perguntou sobre o tópico anterior ali, sobre escalabilidade, né? Aquela imagem da arquitetura ali. Como é que isso influencia? O que tem a ver aí com escalabilidade essa arquitetura? Consegue falar um pouquinho? Pode voltar ali, de repente, Marlon. Opa, No deixa eu voltar slide. aqui. Pode sim. É que assim, ó, quando você tem um aplicativo muito grande, né, com muitas regras, né, antigamente a galera falava módulo, né, trabalhava em módulos. Hoje a gente fala em microserviços, né. Qual que é o objetivo de quebrar aqui em ecossistemas? É tu não deixar que o teu aplicativo fique muito grande, muita regra. E que também tu dê um espaço para que os times tenham um poder de evolução. Assim. Quando você está numa startup, num começo de startup, hoje a Neo já é uma empresa consolidada, mas ela não começou consolidada, ela era uma startup. Então, quando ela era mais startup, a liberdade dessa fragmentação em ecossistema e da liberdade para inovar, sendo cada um projeto separado, então você podia fazer um projeto em Angular, outro projeto em React, o outro projeto em Angular 2. Havia essa liberdade. E essa liberdade, ela se traduz aqui, a gente dando exemplo de tecnologia, mas pensa no negócio, né? Quando você está tudo acoplado numa única solução, você sempre fica com o rabo preso com uma ideia que já está lá implementada. Fica difícil tu ficar duplicando tudo. E o download dessa aplicação no cliente também às vezes pode ficar pesado, envolve um monte de questões que quando você quebra em pedacinho pequeno, você tem uma liberdade, beneficia muito a fase de extrema inovação, que é a startup, que está sempre procurando o espaço no mercado, né? E depois que a empresa ela entra numa fase já de estabilidade, já virou um pouco aquela chave de startup, é aí que a gente começa a olhar assim, de, pô, vamos padronizar aqui. A gente notou que mais foi o Vue que ficou. A galera usou mais o Vue. A gente está numa fase de sentar um pouco, padronizar, e os micros front-ends, né, que é um pouco da temática, existem partes entre esses micro front-ends, né, que são comuns. E aí é que a gente vai entrar num que aqui um pouco para frente, que é quando a gente tem uma parte que ela é comum, já que são apps separados, né, e esses apps podem estar em tecnologias diferentes, versão diferente, como que a gente acaba trabalhando esses aspectos aí. Então, é isso. Então, a separação, ela é estratégica porque ela favorece bastante a inovação. Por outro lado, ela traz um pouco de mistura nesses ambientes, né? E, ao mesmo tempo, permite que os aplicativos fiquem pequenos, com regras concisas, pontuais para a sua situação. E a composição desses aplicativos, a composição desses ecossistemas, gera o que a gente chama de plataforma, o conjunto de ecossistemas. Legal. E até trazendo eu fiz um post recentemente no Instagram sobre microserviços, né? O pessoal acha que inicialmente, vamos fazer tudo em microserviço porque é melhor. Mas como o Marlon falou aí, tem um contexto diferente no início. No início, o foco não é escalar, até porque tu não sabe aí quanto que vai precisar de escala, né? A gente tem muito o conceito de over-engineering também, né? O YAGN, né, a sigla YAGN lá também, de não desenvolver algo que tu não precisa ainda. E eu trouxe num post recentemente lá no Instagram o caso do próprio Airbnb, que eles ficaram 9 anos com um monolito gigantesco. Então, de 2008 a 2017, eles tinham um monolito. E só quando eles realmente tinham um tamanho X, que eles resolveram, não, agora está na hora de padronizar, que foi o que o Marlon falou aí,
tá na hora de padronizar e vou começar com microserviço. Então, eles ficaram muito tempo com microserviço, com monolito, e só depois, quando eles já tinham um padrão um pouco mais definido, eles começaram a quebrar isso. Então, é importante ter essa visão também, né, de que cuidar para não fazer esse over-engineer e sobrecarregar o time antes da necessidade de fazer a separação. E esse aí é um exemplo que dá que é um modelo diferente, né, do que a Anel seguiu. Porque lá é um monolito grande e depois você vai organizando em pedaços, né? No caso, a Nelway, ela trabalhou numa perspectiva de deixar em pedaços, né, para dar liberdade de inovação. Então, quando a gente chega nessa fase que a gente está agora de maior estabilidade, aí a gente agora tem trabalhar com essas integrações, né? Não duplicando tudo, porque quando você cria um app e você está muito focado em inovação, você pensa assim, poxa, aquele outro app lá tem essa funcionalidade parecida. Aí você pensa em como encaixar, reaproveitar. Esse é sempre um desafio nesses cenários, né? Seja no mundo com módulo, seja no mundo de microserviço. No caso, na inovação, a gente deixou duplicar. Não, duplica porque a ideia ali na frente, a gente está consolidando ideias. Só que chega uma fase que agora você tem que, agora eu já estou posicionado, agora eu preciso acertar esses encaixes, entende? Então, esses são desafios que são comuns nesse fluxo que a gente está aqui pontuando, mas prazerosos também, né? Legal. O Diogo Moreira fez uma pergunta legal aí, ó, ele perguntou, existe uma base métrica que ajuda na decisão entre monolito e microserviço? Eu sinto muita dificuldade quando usar um e quando usar outro. Quer pontuar aí, Marlon? Sim, eu acho que a minha resposta vem muito no domínio do negócio, entende? Assim, um aspecto, assim, as pessoas, às vezes, elas ficam muito com foco em fazer, na tecnologia que eu vou usar, e acaba botando a primeira e a segunda etapa, né? A primeira etapa é entender o negócio. A segunda etapa é arquitetar o negócio. Quando a gente arquiteta o negócio, a gente pega lá o ML, pega desenho no papel, tu arquiteta a tua ideia, para depois tu partir para a tecnologia. Se tu fez a primeira etapa e a segunda etapa bem feita, pensou bem no que tu quer fazer da vida, aí tu já vai ter uma boa resposta do caminho que tu vai trilhar. Agora, se você está pensando no monolito, né? Por que tu vai fazer um monolito? Poxa, o teu aplicativo, o teu produto é pequeno. Então, quando tu divide, tu aumenta, às vezes, o teu desafio. Se o teu produto é pequeno, então pode deixar ele junto, ficar mais conciso, otimiza. Então, tu vai encontrar argumentos porque tu entendeu o teu negócio. Agora, no caso da Neo, ela tem um negócio grande, um negócio que se adapta. A Lahana comentou que existem ali os pilares de atuação. Então, por exemplo, um pilar de risk compliance, o usuário pode ficar 24 horas ali, né, ter plantão noturno usando o aplicativo. Aí o cara ficar vendo uma tela carregada, não dá, ele vai ficar cansado, tem que ter uma leveza. Mas se ele está numa outra situação, que é, por exemplo, de venda, né, aí é mais tranquilo, tem que ser atrativo, tem que provocar o cara. Então, já tem uma outra pegada. Mas o microserviço está atendendo as duas soluções, entendeu? Então, se você faz um monolito, tu não consegue, às vezes, lidar com isso. Ou cria um código com muita amarração, para poder, muito if, muita coisa. Então, o monolito, ele ajuda você quebrar em pedaços e fazer a composição. Por isso, a gente sempre cai. Os ecossistemas somados, o conjunto de ecossistemas forma a plataforma. E joga esse quebra-cabeça de composição formando se adaptando ao cliente, né? Show, Perfeito, gente. perfeito. Segue aí, Lahana. E só um comentário, às vezes também, dependendo da empresa ou startup que a pessoa está inserida ali, às vezes ela não tem muito como escolher, né? Eu não vou ter tempo, um mês para detalhar toda a minha infraestrutura, como que os meus componentes vão se comunicar, então às vezes depende muito também da realidade atual, né? Às vezes talvez até um projeto pessoal que a pessoa está treinando e brincando ali, aí já fica mais a critério da pessoa, mas dependendo também da realidade atual da empresa, né? Para seguir no caminho ali. Não adianta também a gente sonhar num mundo ideal e na prática não é bem assim. Então, a gente também tem que ser um pouco flexível ali com a realidade da empresa. Beleza. Então, aqui a gente trouxe aqui falando um pouquinho sobre a nossa abordagem em DevSecOps. E o que significa isso, né? Significa pensar ali numa estrutura e na segurança dos nossos aplicativos desde o início do build.
tá? E o que compõe ali o nosso DevSecOps, né? Vou ler um pouquinho ali dos tópicos para vocês. Liberdade tecnológica, optando por melhores escolhas, stack atualizada, responsabilidades e acordos, serviços pequenos, portanto, desacoplados, né? Boas interfaces, desenvolvimento offline. Temos ali o tópico de desenvolvimento orientado a testes. E no front, a gente utiliza especificamente o Jest. Temos também ali a parte de qualidade, melhores práticas e padrões, documentação desses padrões e repasse de conhecimento. A gente busca muito isso aqui dentro da Neoway. Temos ali, de tempos em tempos, durante o mês, apresentações de várias pessoas da área da engenharia, aqui da área técnica, que propõem um tema para compartilhar com todo mundo da empresa. Todo mundo da empresa que quiser participar, mas a gente tem ali uma agenda para a plataforma, né? Se outras pessoas quiserem participar, também fica aberto. E esse repasse de conhecimento, ele também fica gravado, né? Então, todo mundo que quiser, eu quero saber sobre tal tema, já tem um vídeo lá falando sobre isso, tem uma apresentação, tem um detalhamento, né? Então, a gente tenta bastante trabalhar com esse compartilhamento, né? Apesar de que é bem complicado, porque é muita informação, são vários setores e tudo mais, mas a gente está aí sempre buscando compartilhar o máximo possível, né? Na parte de operação, temos ali desenvolvimento com requisitos de operação, utilizando ali métricas, logs e outras formas de a gente metrificar alguns dados ali nessa parte de operação, tá? Então, um review bem rápido aqui sobre essa parte de DevSecOps. Inclusive, teve uma apresentação mais detalhada, assim, um pouco mais nessa parte na parte de back-end e serviços nossos, que agora não lembro exatamente o nome o link, mas aí depois, de repente, o Bertolini pega um material ali com vários links que a gente pode fornecer para vocês aqui, e aí depois vocês acessam e conseguem estudar um pouquinho melhor. Pode passar para o próximo. Então, agora a gente vai falar de forma bem geral sobre a nossa Style Guide, né? E pode passar para o próximo, que daí a gente já vai mostrar uma telinha de exemplo. A gente focou ali no menu drop-down para mostrar um exemplo de como tá exemplificado, né, um dos nossos componentes na Style Guide. Então, ali a gente tem o nosso componente de exemplo, visualmente, né? E tem ali o snippet de código. Então, achei que tinha travado. Então, a gente tem ali o nosso snippet de código que a pessoa quer utilizar aquele componente, ela vai lá, copia, baixa o nosso CSS, né? Que está disponibilizado ali no nosso GitHub, no nosso GitLab. E ela copia ali o código, mais ou menos, de como funciona, a gente bota passo a passo, e todo mundo pode seguir essa guia de estilo e utilizar no seu aplicativo, tá? E aí, falando um pouquinho melhor, né? Esse nosso app aqui de demonstração, né? Que contém os nossos arquivos SAS e tudo mais, HTML e CSS, ele é desenvolvido no framework VuePress, tá? E mais especificamente ali dentro do SAS, do CSS, a gente usa bastante o Flex e a gente tem toda uma organização ali dos códigos de variáveis, de cores, tamanhos, arquivos separados por componentes, utilitários genéricos e auxiliares, né, helpers. Então, a gente tem bastante coisa bem bacana que auxilia bastante no desenvolvimento, auxilia e acelera bastante o nosso desenvolvimento das nossas telas web, tá? Aí lembrando, né, que o Bertolini perguntou um pouquinho melhor sobre os nossos aplicativos são todos web, né? A gente tem um aplicativo que ele é web e tem na versão mobile também, que é o Leads. Aí eu não sei se o Marlon quer comentar um pouco melhor sobre o Leads, mas ele é só esse app que a gente tem em mobile, tá? Quer comentar? Eu posso comentar do Leads porque ele foi estratégico, né? O vendedor, como aí a gente está então lá no pilar de atuação, né? Sales e marketing. Aí lá tem uma ferramenta, um aplicativo, um ecossistema, que é o Lead, né? Esse ecossistema Lead, ele tem um web app, que também se chama Lead, e esse ecossistema Lead, né? Ele também tem um mobile. Aí esse mobile, ele se complementa ao web app Lead.
para que ele serve? Porque o vendedor, né, ele vai lá num cliente e aí ele faz todo um acompanhamento por esse web app, né? Ajuda ele o endereço do cliente, ele dá um feedback, então agilizar a comunicação com a matriz, com a empresa, para dar feedback. O cliente gostou, o cliente não gostou, deu certo, não deu certo. Aí ele faz essa frente via esse aplicativo mobile aí. O status ali da venda, né? Tá em processo, foi vendido, então tem todo um acompanhamento ali que pelo celular ali era mais facilitada essa interação ali, né? Então, só para comentar um pouquinho que esse é o único app que a gente tem ali mobile, e o resto dos nossos apps são todos web mesmo. E deixa eu aproveitar, porque aquela hora que a gente falou dos aplicativos, de plataforma, né? Então, assim, quando o dado é um dado específico, né? Tipo, o cliente não gostou, vou vender, aquilo ali era um exemplo de um dado do aplicativo, né? Agora, fica naquela primeira camada lá. Naquela primeira camada. Agora, a empresa, os dados da empresa que estavam aparecendo ali, o endereço, aquela coisa, aquilo ali já vem da outra camada. Vem lá daquela camada até lá embaixo, a de BDA lá. Que aquela camada do meio, que era a plataforma, ali é ofertado coisas assim de regras comuns, né, entre os aplicativos. Mas o dado, ele está um pouco mais abaixo. Então, tipo, quando ele vai lá buscar o dado, ele passa pelaquela camada plataforma para ir buscar o dado lá. Na camada plataforma são regras de aplicações, de ecossistemas comuns, né? O dado é o dado que serve a tudo e a todos, né? E as regras comuns de plataforma, e aí o aplicativo Leads Mobile está vendo lá o endereço, a empresa, o sócio, o que está ajudando o cliente, né, a saber onde que ele está se metendo. Né? Se for em risk compliance, será que é perigoso? Será que não é? Aí ele vai seguindo a jornada dele. Pode continuar lá. Boa, perfeito, Marlon. Beleza, comentei um pouquinho aqui sobre a organização do nosso código e do nosso Style Guide. E essa tela que vocês estão vendo aí, né, que é essas telas de exemplos dos componentes, a gente usa para disponibilizar para a empresa pelo GitLab Pages, tem lá o GitLab, que é onde a gente guarda os nossos códigos, e ele oferece ali um sistema de páginas que a gente disponibiliza num link e fica público para a empresa acessar. Mas todas essas páginas do GitLab Pages, elas precisam também ter um acesso restrito ali, né? A gente precisa ter uma VPN para acessar, então a gente tem bastante cuidado com essa parte de segurança, né? Que mais? E hoje, os nossos componentes ali, né? A gente tem os componentes tanto em Vue quanto em Vanilla, né? Alguns ali em Vanilla, e eles ficam salvos em outro projeto. Hoje, né? É a situação atual hoje. A gente já está aí com uma estratégia de melhorar bastante essa parte, né? De como vai ficar organizados os nossos componentes no nosso Style Guide, mas eu também já vou falar um pouquinho ali mais para frente, no próximo tópico. E eles ficam separados, mas todos eles a gente segue utilizando e respeitando o Style Guide. Então, a gente deixa ali esse padrão compartilhado pela empresa para todo mundo seguir essa guia de estilo, tá? E falando sobre os componentes também, a gente não está com eles 100% migrados, né, disponíveis ali de forma genérica. A gente tem ali uma grande parte deles disponibilizados, mas uma grande parte ainda não. A gente está nesse processo de transição ainda. Junto com esse processo de transição, nós também estamos com um processo de uma renovação da nossa Style Guide. Então, a gente vai fazer está em processo de análise, vendo toda a nossa plataforma, e a gente vai refazer a nossa Style Guide, a nossa guia de estilo totalmente do zero, e pensando bastante nessa parte aí de disponibilização, e também para a gente ter uma organização para a plataforma como um todo, tá? Então, a gente está passando por uma transição bem grande. Agora, esse ano, a gente vai dar um boom bem significativo nessa parte da nossa Style Guide. A gente já está se preparando bastante e vamos ter um caminho bem bacana para trilhar nessa parte. Não sei se é legal tu falar isso, porque muita gente, como o nosso público, principalmente na Codarme, é mais iniciante, né? O pessoal às vezes acha que por ter uma empresa do tamanho da Neoway, com o dinheiro que a Neoway tem, com a quantidade de desenvolvedores que tem, é tudo perfeito, né?
E a gente vê que não, é uma empresa do mundo real e no dia a dia as coisas vão mudando, a gente tem que ajustar, tem código legado, né? Tem coisas para melhorar. Não, o código ele não está no estado da arte, ele não é perfeito, então sempre vai ter coisa para melhorar e sempre vai ter discussões sobre melhoria, sobre qualidade de código e tudo mais. Então é o dia a dia, né? Uma empresa do mundo real, de verdade, né? Não é fantasia, né? Legal, E aí, Não pode falar, Marlon. eu ia comentar que aí é que encaixa aquele comentário lá que nós fizemos, né, em relação à evolução dos ecossistemas versus inovação. Então, quando a Lahana está aqui pontuando, né, que a gente agora está olhando, está organizando o componente e tal, porque quem precisou de uma tabela lá num aplicativo, ele não pensou que ia pegar o componente da Style Guide, ele pensou que ele precisava da tabela e fez, porque naquela hora ele precisava inovar. Aquela tabela virou de uma tabela para OLAP, não virou, aquilo lá cresceu. Agora tem a Style Guide, que a gente tem que criticar e produzir referências para sair usando, né? Então, esse é o efeito. Então, a empresa, quando ela está em fase startup, esse movimento ele é muito mais forte de fazer. Quando ela começa a cair numa outra fase, que é uma fase, ela sobreviveu à startup, né? Agora ela está na fase mais consolidada. Aí a gente passa por essa fase. Então, aqui também já fica cantado aí para a galera que gosta desse tipo de desafio, né? A NER tem um espaço grande aí para recebê-los, né, e nos ajudar nesse desafio de pensar em todos esses pontos, né, e integrar a plataforma, tanto às vezes em regra quanto em usabilidade também, né? Perfeito. E foi até legal a gente já puxar um pouco dessa pegada, que tem muito a ver com o próximo slide, pode passar, Marlon, que são ali os nossos desafios, né? Da plataforma como um todo, que a gente trouxe aqui, reaproveitamento e baixo acoplamento, evolução tecnológica, como sempre, né? A gente vai estar sempre buscando isso, vai ser um desafio permanente, né? Não é um desafio de hoje, vai ser desde que a gente nasceu, a gente precisa disso, qualquer empresa, né? Otimização da arquitetura, maturidade, autonomia e colaboração. E mais especificamente do front, a gente trouxe ali alguns tópicos, né? Que foi um pouco do que a gente falou, né? Junto dessa stack de algumas coisas que a gente falou, eu trouxe ali evoluir a acessibilidade, que é uma coisa que a gente já está começando a mapear antes durante, na verdade, a análise da galera de como vai ser essa nossa nova Style Guide, a gente já está se adiantando para ver um pouco dessa acessibilidade e começar já a garantir isso nessa nova Style Guide, tá? Completar todas as componentizações que faltam, então a gente vai estar nesse processo aí de finalizar isso, né? Em breve migrar para a nossa nova guia de estilo, e isso daí também vai ter um trabalho bem grande. E, por fim, até deixei uma frasezinha ali, né? Tudo isso com muito cuidado e estratégia para a gente manter o que há hoje sem impactar o cliente, né? Como a gente fala, fazer as coisas com o avião voando, a gente comenta aqui, né? O avião voando e tirando uma pecinha e colocando no lugar, tirando uma pecinha e colocando no lugar e indo se ajeitando dessa forma, né? Então, tem um pouco dessa pegada aí do que a gente vai ter de desafio para os próximos anos. Não sei se alguém quer comentar alguma coisa, senão vamos para o próximo, até porque a gente já está com pouco tempo. Acho que agora eu passo um pouco da palavra para o Marlon, e só para contextualizar no slide anterior, que a gente vai trazer ali um exemplo de um dos nossos aplicativos, que é o Nelway Search. Aí passo a palavra para o Marlon. O aplicativo Search aqui é só um exemplo, né? Esse aplicativo é um aplicativo muito comum em todos os pilares de atuação, porque a nossa plataforma, então, ela é baseada em dados ali, né? Tipo, a tela aqui é o meio, né? O que importa é o dado que a gente está integrando. Então, aqui é só uma demonstração um pouco do aspecto visual, né? Aí vocês podem ver que é um aspecto leve, assim, não é pesado, porque a gente tem que conseguir encontrar aquela tangência, né, em todos os tipos de usuário conforme o pilar de atuação, né? Só um detalhe ali, Marlon, rapidinho. Só porque a gente também trouxe, a gente vai puxar um pouco disso no próximo slide, mas já que a gente está bem nessa telinha aí para mostrar para vocês, que ali no topo, naquela parte azul, é o nosso componente de pesquisa,
tá? E ele, ali vocês podem ver que tem várias caixinhas que a gente chama de filtros, né? Então, ali a gente tem diversos tipos de filtros baseado numa saída de dados, num contexto de dados. Então, processos judiciais, a gente vai ter filtros baseados naqueles tipos de dados de processos judiciais. Então, eu quero pesquisar pelo número do processo, quero pesquisar por parte do processo, parte ativa, parte, né? Então, a gente tem ali vários tipos de filtros baseado nesse contexto de dados, né? Que a gente consegue fazer através ali de uma troca de contexto dentro do aplicativo. E vocês podem ver que ali do ladinho ele tem vários cardzinhos que listam os resultados. A gente pode clicar nesse resultado e ali a gente consegue ver detalhes sobre o resultado, né? Então, a gente tem uma infinidade de informações ali nesse estilo de visualização. Esse nosso módulo ali, essa barra de pesquisa, ela é compartilhada com outros apps que demonstram a informação de forma diferente. Por exemplo, a gente usa esse mesmo módulo de pesquisa para o nosso aplicativo de mapa. Então, lá no mapa, eu quero pesquisar sobre esses filtros e aí, claro, no mapa tem outros tipos que a gente consegue pesquisar pelo próprio mapa, né? Pegar um buffer ali, uma região e mesclar com algum tipo de filtro. Né? E tem também mais uns 2 apps que a gente utiliza essa mesma barra de pesquisa. Beleza. Pode ir para o próximo, Marlon. E aí a gente traz um pouquinho mais de contexto do que a gente estava falando sobre essa componentização. Quer que eu fale um pouco mais aqui, Lahana? Que aí, tipo, Só mostrar ali para eles, né, que a gente tem aquelas 2 setinhas ali, para mostrar que vai para 2 tipos. É que são 2 ecossistemas aqui, né? E é uma coisa que é comum a esses 2 ecossistemas, né? Então, no nascimento do produto, não necessariamente eles tinham uma única implementação para esses 2 ecossistemas. Mas depois fica muito, esse aqui é um exemplo, assim, que fica muito difícil não criar esse padrão, mesmo numa fase de startup ali. Era muito gritante isso. Então, se tornou necessário fazer uma solução que ficasse comum entre esses ecossistemas, né? Então, aqui tenta ilustrar, e aí tu formaliza uma regra de plataforma, né? Então, de novo, aquelas caixinhas lá, né? A gente viu o aplicativo, mas quando a gente fala plataforma, né? Tem também a regra comum entre aplicativos, né? Entre os ecossistemas, né? Perfeito, Marcos. Talvez só para fazer uma analogia aqui, é como se fosse a barra do Google, né? A barra do Google, por exemplo, ela funciona na pesquisa de texto, na pesquisa de imagem, na pesquisa de vídeo, e ela é a mesma, né, para todos os produtos do Google, né? É bem excelente analogia. E colocar que quando você tem um ambiente com bastante liberdade, num exemplo startup como a gente comenta, ou num exemplo de uma empresa que tem uma cultura de liberdade e inovação, não necessariamente ser startup também, mas um time está usando PHP, o outro time está usando React, o outro time está usando Angular 2, outro time está usando um framework lá, Aurelia, que quase ninguém nunca ouviu falar, tá usando. Então, tipo, mas esse cara aqui, ele tem que ser comum, na barra do Google lá tem que ser comum a qualquer lugar. Então, aí, existem algumas estratégias, a gente sabe que tem micro front-end para uma situação assim, e a mais temida de todas seria o Vanilla, né? Só que as tecnologias vêm crescendo, né? Então, aqui, pouco mais para frente, a gente vai chegar. Por que a gente foi para aquela que ninguém vai, né? O Vanilla ali, né? O Diego até perguntou aqui se coisas mais específicas aí vocês desenvolvem própria ou usam, né, prontas. Mas eu não sei se vocês vão falar isso mais para frente ou quer responder agora. Acho que é bom a gente já responder agora mesmo. Quer falar, Marlon? Sim, claro. Assim, ó, a gente tem organizou um jeito de pensar, tá? Quando a gente fala assim, componente, objeto, a cadeira é um objeto, a mesa é um objeto. Se eu quiser falar que a mesa é um componente, a cadeira é um componente. Então, tipo, a gente tem que tomar um pouco cuidado com os vocabulários. Então, para dar uma ajustada aqui, quando a gente fala componente, é ali o gráfico, o combo box ali, né, um text area, uma tabela aqui, o Diogo até colocou aqui, né, gráfico de Gantt, pivot tables, então isso a gente vê como um componente. E tem
uma outra coisa que a gente chama de módulo. Aí um módulo, no nosso conceito aqui, é aquele cara que ele tem um serviço próprio dele. Tipo, ele não é assim, tipo, eu vou lá na minha aplicação, instalo lá uma biblioteca, como eu pego no GitHub, npm install, né, faço assim, incluo e saio usando e configurando ele. O módulo é uma coisa pronta, é uma regra comum da aplicação. Ele tem um serviço que ele conhece e carrega dados nele. Então, quando a gente tem esse tipo de situação, é difícil ficar reimplementando esse fonte em vários lugares. Observa que dentro de um módulo eu uso componente, né? Então, quando a gente pensa em componente, agora para separar de módulo, quando a gente pensa em componente, esse componente, para ele chegar a ser feito em Vanilla, a gente tem que ter uma análise muito assim, tipo, cara, esse aqui vai lá para o PHP usando o framework lá, não sei o quê. Esse aqui vai lá para o Vue, esse aqui vai lá tal. E ele ele tem uma complexidade para ficar reescrevendo muitas vezes não vale a pena. Ou ele é muito simples e por que não? Né? São duas coisas que vão pesar na balança ali, né? Agora, quando é a gente sabe que aquilo ali é tranquilo, então já faz envio 3 que está no ganho da comunidade ali e aproveita, né? Então, assim, o processo de decisão aí, ele vem muito com essas variáveis de decisão, né? Então, é isso, assim, não sei se eu consigo te responder, Diogo, mas qualquer coisa a gente se aprofunda na resposta. Show. Boa, segue aí. Vamos para o próximo. Não, aqui o Marlon não explicou ainda, né? Que a gente trouxe ali um exemplo. Aqui a gente está dando um exemplo começando a puxar um exemplo, agora caindo, porque o drop-down, né? Porque o drop-down é uma coisa assim que, quando começa um aplicativo, quase sempre tu vai ter a necessidade de usar ele. Então, todos os aplicativos você vai ter a necessidade de usar. Nesse exemplo aqui, a gente está numa situação de notificação. Notificação é uma parada que é comum em todos os aplicativos. Vai acontecer até lá no PHP, até lá no, sei lá, qualquer aplicativo vai ter lá notificação. Cada aplicativo pode desenvolver a sua notificação? Pode. Só que na plataforma, a gente criou já Desculpa te interromper, só para a gente alinhar o template que está ali na tela, tá? Ao lado dessa telinha, desse drop-down que está aberto, esse atual ali é o nosso drop-down de poder mudar a língua e sair do aplicativo. Ao lado ali, a gente tem um outro componente de notificação que também é um drop-down e abre a notificação, só para a gente alinhar o que a gente está falando, o que a gente está vendo ali na tela. Perfeito, Lahan. Desculpa aí que eu já fui me avançando aqui, fui atropelando. Não, tranquilo. É legal porque tu trouxe um outro exemplo já também junto, não tem problema. Ótimo. Eu só queria dizer que esse é o exemplo que é comum a todos os ecossistemas, certo? E aí você tem um esquema que você modela para todos os ecossistemas. Você quer gerar uma notificação via WebSocket lá? Você tem esse esquema aqui. Você vai notificar um usuário, 2 usuários, todos os usuários daquele cliente, todos os usuários da Neo. Então, você tem um esquema para fazer isso, né? E aí, esse componente aqui do cliente interpreta esse esquema. Agora, todo mundo vai implementar a interpretação desse esquema que é específico para atender todos os ecossistemas? Poxa, vai ficar assim, caramba. Só que aí eu não tenho a certeza que lá vai estar em React, que lá vai estar em Vue, lá vai estar em Angular 1, né? Em ECMA 3, outro aqui em ECMA 9. Tem todas essas questões aí. Então, aí a gente pensa, nessa hora, ele é complexo? Ele é simples? Poxa, ele é simples, vale a pena, então. É que se for muito complexo, a gente tem que ver o custo que daria para pagar o preço aí. Então, são um jogo de cartas que a gente vai avaliando para tomar a decisão. Nesse exemplo que a gente vai seguir, então vai ter o drop-down, como a Lahana pontuou ali, né? A gente vai trazer esse exemplo de como que a gente resolveu essa situação, né? Então, vamos ao código, né? Só para pontuar, às vezes aqui a gente está falando vanilla, né? Não sei se isso o pessoal sabe o que é. É quando a gente usa o JavaScript na sua forma mais pura lá, né? Não está pegando nenhum framework, então a gente sai ele assim o máximo puro possível. E o conceito de Web Components, né? A gente teve aí o Google puxando bastante isso na W3C aí na década passada, esse conceito de Web Components, né? Ela colocou até aí no mercado um framework que era o Polymer, né? Para tracionar muito esse movimento
de Web Components e conseguir ganhar as homologações da W3C, né? Então, isso avançou bastante, né? E, em compensação a isso, foram surgindo esses frameworks com esse conceito de Web Components, né? Então, o Angular já foi um dos primeiros, né? Quando a gente fala de React, a gente fala aqui de Vue 2, Vue 3, a gente sabe que esses frameworks já fazem parte dessa nova fase de desenvolvimento para a web, né? E o Polymer, ele é um framework, né, que ele serve assim para tu construir as tuas telas com Web Component, com o conceito Web Component, mas ele faz coisas além, né? Ele faz a navegação de uma página para outra página. Então, quando a gente fala framework, né, às vezes pode classificá-los, né? Esse framework ele faz a navegação de histórico, ele faz a visão de template, ele te dá alguns componentes ou não. No caso, a referência aqui é o Lit, que a gente está falando pontualmente aqui na apresentação e agora detalhando um pouco mais, esse framework do Lit, ele sai lá do Polymer, porque como o Polymer já validou aquilo que ele queria, né? A cultura de Web Component se emplacou, então ele deriva do Polymer, os engenheiros lá do Google, o pessoal lá, deriva só o framework de template. O resto que ele fazia não interessava, só o framework de template. E com esse framework de template, então, a gente consegue trabalhar o HTML com facilidade, né? Então, aqui a gente coloca aqui, se vocês estiverem lendo aí, né? Fornece APIs para auxiliar, simplificar tarefas comuns com o Web Component, né? Com gerenciamento e propriedades de atributos e renderização. Então, aqui a gente faz uma brincadeira. Só um adendo, volta só rapidinho, pode ser aí mesmo, mas só para a gente comentar, né, por que a gente resolveu trazer especificamente um pouquinho desse tema, né? A gente até estava comentando entre nós, porque assim, né? Porque ele é realmente um tema desafiador para nós, né? Que a gente começou a desbravar aí, e porque a gente tem essa necessidade de ter componentes compartilhados. Ah, mas por que vocês não usam Vue de uma vez? É mais fácil, vocês já usam Vue, por que decidiram usar também ali em Vanilla? Então, principalmente por causa do reaproveitamento, manutenção e manutenção conforme os anos passarem, a gente não precisar refazer aquele módulo, aquele componente. Já passou a vez do Vue, agora é um outro framework, vamos para o próximo. A gente tem que reconstruir tudo do zero. Então, a gente escolheu estrategicamente alguns componentes e módulos para serem desenvolvidos em Vanilla usando o Lit, tá? Então, explicando um pouquinho do porquê que a gente está trazendo esse tema. E, gente, agora eu sei que talvez seja até um pouquinho... Vamos tentar acelerar um pouco aqui, porque a gente também já passou um pouquinho do tempo. Se o Bertolini também quiser acelerar um pouco mais a gente. Não sei quanto tempo que a gente pode acabar excedendo ali. Mas, assim, o nosso objetivo não vai ser ensinar detalhadamente sobre o Lit, tá? A gente vai dar um contexto para vocês, falar que a gente está usando e mostrar ali alguns exemplos de código. E agora o Marlon também já vai mostrar ali a diferença do JavaScript puro, só o JavaScript puro, e um exemplo usando o Lit. Só para fundamentar o porquê que é importante ter a gestão de template, né? E emendando ali com o que a Lahana comentou agora, né? A gente entende que outras empresas que estão com essa questão de microserviços, né? Cada aplicativo é separado um do outro, esse cenário ele é comum. Então, e pode ter tecnologias diferentes. Então, a gente sabe que tem abordagens, microfrontends para fazer e tal. Só que a gente aqui está olhando uma abordagem que onera pouco tamanho, pouco K. Quando o usuário acessar, ele vai fazer um download de pouca coisa. Porque se você está lá em Vue 3 e você coloca uma implementação em Angular 2 no meio do Vue 3, você vai ter que baixar o download da API do Angular inteiro e mais a tua funcionalidade. O que a gente está mirando aqui, como de forma a compartilhar com vocês, é um exemplo onde a gente coloca o mínimo possível de sobrecarga nos aplicativos, uma vez que essas regras são comuns. Então, esse é o motivador. Tá? Então, aqui tem um exemplo, né? Vocês veem ali JS puro, né? Como é que seria, né? Document.create element div, document.create element h1, inner text hello world, append child. Vocês imaginam, né? Que não tem como um designer brincar com isso aqui, né? E se alguém pedir para botar um bold ali no Word, né? Você desiste, né? Não, é impossível, né? Você vai fazer assim. Já ali no Lit, né? Você já trabalha com um template, ó. Você vai ali, coloca aquele HTML,
a string, né? E aí ele vai cair naquele método render ali embaixo, né? Onde vai estar fazendo a renderização na div body. Então, essa é a ideia. Com esse facilitador, e aí lembrando que esse lit, como ele é só o gerenciador de template, ele tem o tamanho, a gente tem lit HTML e lit element, né? Aqui a gente está colocando o lit element é quando você quer criar uma tag customizada no DOM. E o lit HTML é quando você só quer usar o HTML que já tem, não quer fazer tag customizada. Quando quer uma tag customizada, vai pagar um pouquinho mais caro em K. Quando você não quer, você só quer usar o HTML do DOM. Lembrando que aqui, para não deixar passar, não é virtualizado, né? Então, os engenheiros, a gente sabe lá que o React trabalha com virtualização e tal. Aqui não é virtualizado, então, e o tamanho dele, olha, aí não posso afirmar, porque depende, né? Vem a versão nova, aumenta um pouco o tamanho, mas era 2K, 3K de tamanho, para ter esse ganho no Vanilla, fechou, né? Daqui para frente, a gente mostra aqui um exemplo, que é o drop-down lá que vocês viram nos exemplos anteriores, então, você faz as configurações que quer, né? Aqui a gente botou o sininho para dizer que é um exemplo da notificação, aqui é uma estrutura de pastas, né? A Marlon, gente... rapidinho, Oi? só para eles entenderem ali que a gente. Só para eles terem um pouco mais de noção visual ali do componente, né? Então a gente tem ali as configurações, top, left, ali ela está selecionada, o radio button ali está selecionada no bottom right. Então podem ver que o drop-down ele está posicionado para baixo, né? Bottom, e right é o caret dele, aquela setinha. Então ele está à direita do nosso clique, nosso elemento de clique, tá? Então, só para vocês entenderem que a gente tem esses tipos de configurações que a gente tem que desenvolver ali dentro de comportamentos do drop-down. E lembrando, né, vamos supor que está bottom down ali, né, e não tem espaço, né, está no fundo do monitor ali. Então, ele tem que perceber que não tem espaço e tem que ir para cima. A mesma coisa para a esquerda, tem que ir para a direita. Se não tem espaço, ele tem que encontrar o espaço dele. Então, para fazer isso, já não vem de graça, né? Já não é chegar e colocar ali. Você vai ter que... Hoje, o browser não oferece solução pronta para isso. Então, você tem que programar isso. Então, daí vem a necessidade de um componente base para servir nesse sentido, né? Então, aqui tem só uma estrutura de pastas, tá? Fica só para a gente comentar aqui, a classe, que começa aqui com um caractere maiúsculo, é um jeito que a gente fez, né? A gente brinca com esse conceito de mixing, quem trabalha com view aqui está acostumado a ver esse pattern, né? Você pega um objeto e você mistura os dois num, né? Então, a gente mistura umas propriedades, mistura o template do lit.html, né? E aquele diretivo ali é onde a gente vai colocar o conteúdo, né? Aí aqui a gente mostra um pouco o código, mas aí é código, pessoal, não se apavora, tá? É normal. Só um detalhe, gente, aquele primeiro arquivo a gente não vai detalhar muito ele, é só para vocês terem essa noção de que é uma estrutura de diretiva do lit base ali. E aí a gente só vai dar um overview geral de como está organizado esse código desse componente drop-down, então não se atentem tanto a entender tudo que está ali, é só para vocês terem uma noção geral. De repente, depois que vocês pegarem aquele link de exemplo que a gente passou ali para vocês brincarem no playground ali do lit, vocês voltem no vídeo, né? Que não sei se vai ficar gravado, talvez fique. E aí vocês podem voltar e dar uma olhada como que a gente estava organizando as estratégias ali de cada arquivo, tá? Só para vocês não se assustarem tanto agora. Esse aqui é um exemplo que a gente está usando só o lit.html, porque como a gente está falando aqui da preocupação com o tamanho, a gente quer dar o exemplo do menor que dá, né? Então, aqui tem uma classezinha principal ali, que é a drop-down, né? Aqui são algumas propriedades que a gente faz o mixing com a drop-down, e aqui é a visão que está o template do lit.html que a gente centraliza aqui. Então, aqui vocês não vão ver create element by id, ficou um código clean, ficou um código que não está trabalhando com virtualização, a dependência é super pequena, o que sobra para a gente fazer na nossa abstração ali, né? Gestão de eventos, né? Pô, eu quero emitir um evento do clique, eu tenho que repassar lá para o meu cliente que está usando o componente. Detalhes aqui, a gente também brincou com o conceito de slot, né? Quem está acostumado aí com view, a gente procura replicar, porque como o nosso mindset é view, então a gente brinca aqui no Vanilla com esses mesmos padrões, né? Bom, aqui tem um exemplo de uso, né? Você vai lá, cria o drop-down, a instância, diz que tu quer centralizado, lembrando que aqui tinha essas configurações, ó. Aqui quero centralizado, quero tal, então tinha essas configurações. Aqui no exemplo, né?
Então, tem cria instância, diz o que vai no slot, vai o sininho, aqui é um HTML do sininho. E aqui o conteúdo, aqui botamos alô mundo, qual que é o resultado? É aquela imagem ali, já com aquela questão de não tem espaço para ir para baixo, vai para cima, vai para o lado, vai para o outro. Se no conteúdo a gente quisesse colocar um menu, qual é o caso do exemplo de notificação lá da aplicação que vocês viram, a gente coloca um menu ali dentro, aplicando todas as regras de interpretação lá do esquema e tal. Né? E aí, no fim, ele vai renderizar naquela div ali embaixo. Né? Então, é uma forma como a gente brincou aí para dar um exemplo para vocês desse cenário de microserviço, levando em conta aqui uma preocupação, né, com o tamanho de K que a gente iria onerar para fazer uma solução comum entre esses microserviços. Tá? Então, essa foi uma estratégia. A gente fica aberto aí para dúvidas, sugestões e obrigado. E só um comentário, a gente não colocou ali o código inteiro, tá? De algumas partes, então só para vocês entenderem mais ou menos como tá ali a estrutura. Mas com certeza, quando vocês começarem a entrar ali naquele link que tem o passo a passo, é bem interessante, ele dá um overview geral do que é, de como funciona, qual é o primeiro Hello World. Então você pode ir escrevendo junto e ele vai te ajudando a seguir o passo a passo. Então vale a pena brincar ali depois. E é isso, Muito gente. massa. Obrigada. Se tiverem mais alguma dúvida também, estamos à disposição. E se quiserem também entrar em contato ali pelo nosso LinkedIn, a gente fica à vontade para mandar dúvidas, tá? Bota aí de novo, o Marlon, por favor, na tela lá do LinkedIn, lá onde tem acho que tem do LinkedIn, lá no começo. Na verdade, tem só o nosso e-mail, mas a gente pode também mandar. Tem e-mail lá. Eu vou mandar o link ali no chat para vocês. Que daí, se tiverem alguma dúvida, a gente fica à disposição, tá? Show de bola. Deu para ter uma noção bem legal aí, né? Quando a gente pensa numa empresa do tamanho da Neo, a gente não imagina, às vezes, como que é, né? A arquitetura, como que são as decisões, né? Como que são como é que... Será que, se eu escolher React, funciona? Então, o que o pessoal trouxe aí, né? De como tomar essas decisões, que tudo impacta, né? O kbyte que ele falou ali, que o Marlon falou, sei lá, 50, 100 kbytes a mais pode impactar, então a gente tem que tomar cuidado, né? E como a gente toma essas decisões é importante também, e depende, né, de empresa para empresa. Então, uma empresa pequena vai ter outros contextos, vai ter outras variáveis para tomar suas decisões, e uma empresa do tamanho da Neoway tem que ter um pouco mais de cuidado aí com cada decisão que toma, porque no final das contas é um risco, né, para a aplicação, para o cliente, então tudo influencia. E, foi bacana aí aprender e entender como está hoje. Quando eu estava na Neoway, lá em 2015, né, não estava com essa estrutura, né, estava começando a separação aí de front e back, estavam fazendo microserviço e tudo mais, e o mapa eu conheço bem aí, o mapa da Neoway, né, trabalhei bastante tempo no mapa, e, legal saber como está evoluindo, isso é bacana, ver esse tipo de iniciativa também, esse compartilhamento dessas informações aí, do aprendizado que vocês tiveram também é legal para a gente, para a comunidade, e eu agradeço vocês aí pelo papo, e se alguém tiver alguma pergunta aí, galera, essa é a hora, tá? A gente está encerrando aí já, e enquanto o pessoal não pergunta aí, eu queria dar um recadinho rapidinho. A gente da Codarme aqui tem um curso de desenvolvimento de software, onde a gente ensina todo o processo, desde a ideia lá, de como uma ideia sai do papel até o final, como ela vai lá para a mão do cliente. E esse curso é um curso completo, full stack, a gente passa por front, back e mobile, né? Então, pelas três áreas aí para se tornar um full stack. E a gente vai abrir uma turma em breve, e quem tiver interesse aí fica ligado, a gente está fazendo uma oferta especial, tem uma surpresa aí bem bacana para essa próxima turma, então fica ligado aí nas nossas redes que a gente vai divulgar em breve, tá? Na semana que vem, a partir do dia 14, se eu não me engano, a gente também tem algumas lives lá no Instagram, então a gente vai trocar uma ideia com o pessoal sobre toda essa área de desenvolvimento, né? A gente vai falar um pouco de soft skills, a gente vai falar de como entrar no mercado também, se você não entrou ainda, como é que eu entro no mercado, o que eu preciso estudar, o que eu preciso aprender, e só finalizando esse assunto também, o curso ele não é focado só em tecnologia, só em código. Então, código é uma parte importante do desenvolvedor, né? Ele precisa saber escrever o código, mas também, como a gente viu aí na talk aí dos dois, também é importante entender o contexto, entender do domínio de negócio. Então, tudo isso a gente aborda no curso, a gente passa por todas as fases, a gente desenvolve um projeto completo, né? Desde a ideia, como eu falei, até ele chegar na mão do cliente, a gente passa por AWS, a gente passa
deploy nas lojas de aplicativo também, e até, inclusive, a gente passa por processamento distribuído, RabbitMQ a gente aprende no curso, então é um curso bem completo mesmo e bem mão na massa. Então, quem quiser aí, fica ligado que a gente vai anunciar em breve. O pessoal aí, ó, arrasaram, Rafael Lessa. A Carla Proença falou também, Marlon e Lahana arrasando como sempre. Top apresentação. Obrigado, galera. A Lahana falou. O Ivan perguntou se vai ficar gravado. Vai sim, tá? A gente só vai dar uma polidinha aí nas pontas, né? Para deixar bonitinho, e a gente vai disponibilizar aqui no YouTube. Então, hoje é terça-feira. Acredito que ainda essa semana vai sair certinho, tá? Com capinha bonitinho. A gente vai pegar os links aí que a Lahana vai passar também, vai botar na descrição. E o Leonardo falou aí, perguntou, deixa eu ver, a aquisição da NEA pela B3 é recente? Se sim, como está sendo a mudança na visão de vocês, no tocante às tecnologias que as empresas utilizam? Quem quer responder aí? A gente comentou um pouquinho ali no começo, que ela teve a aquisição aí em outubro ali do ano passado, então é bem recente. E, por enquanto, não mudou nada de forma brusca, assim, a gente está unindo forças, né? Então, eles não vão chegar mudando tudo aqui na NEO, a gente vai seguir com os nossos propósitos, com a nossa organização, e a gente vai unir forças, vai compartilhar conhecimento e vai achar aí objetivos estratégicos em conjunto para transformar aí o mundo de dados aí no Brasil, né? Como a gente comentou ali no começo. Então, é basicamente isso. Muito boa, muito boa. Então é isso, né, pessoal? Obrigado aí novamente, Lahana e Marlon. Oline, obrigada. Muito obrigada pelo convite, viu? Valeu, eu que agradeço aí. E Obrigado, abraço aí para todo também. mundo da Nelway. E o canal aqui está aberto para vocês, a hora que quiser também voltar, trocar mais uma ideia, evoluir essa talk aqui, a gente pode fazer tranquilamente, que foi sensacional. Obrigado aí pelo tempo de vocês e pelo conhecimento compartilhado. Muito obrigada. Valeu, pessoal. Show. Valeu. Então é isso, galera. Muito bom aí, né? Quem gostou. Vai ficar gravado, tá? Então a gente vai disponibilizar já. E como eu falei, quem tiver interesse em aprender, em entrar mais no mundo do desenvolvimento de software, mão na massa mesmo, passando por todas as etapas, fica ligado aí que a gente vai disponibilizar mais informações sobre a próxima turma do curso muito em breve. Qualquer coisa também, a gente tem o site codar.me, pode entrar lá e tem todas as informações sobre o curso, tem a grade do curso. Então, já tem mais de 64 horas de aula, né, o curso gravado. Eu estou finalizando ainda de gravar o curso. Então, é um curso bem mão na massa, bem denso mesmo, para quem quer realmente se destacar no mercado de tecnologia, beleza? Agradeço a todo mundo que ficou e até a próxima aí, a gente se vê em breve. Valeu, abraço!